disponibilizar, meu Deus, um pouco daquilo que nos dá. Que esses recursos, Pai, eles possam ser úteis na pregação da tua palavra. Abençoe cada dizimista, cada ofertante, e que nós possamos, meu Deus, a cada dia, não só dedicarmos alguns recursos, mas dedicar a nossa vida para a causa do teu reino. É o que nós te rogamos, em nome de Jesus. Dando continuidade ao nosso louvor, vamos estar cantando o hino Restaura.
Bom dia aos irmãos, feliz sábado. É uma dor e um prazer ocupar esse lugar, mas a visão daqui é linda, a igreja repleta, todos gozando de vida e boa saúde, graças a Deus. No sábado retrasado, quando o pai do pastor Elion esteve aqui, que ele pregou sobre oração. Aí no final, quando estávamos todos aqui perto dele para orar, ele disse assim: se você não sabe orar, você precisa aprender a orar. E eu levei aquilo para casa pensando se eu sabia orar. Se eu sabia orar. Porque orar é falar com Deus. Será que nós sabemos falar com Deus? E eu levei aquilo para minha meditação e daí, estando na escala de hoje, minha intenção é conversarmos junto sobre as nossas orações, sobre como temos falado com Deus. E gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias para lermos o livro de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Mateus, capítulo 6, versículo 6. Nós vamos meditar hoje naquela oração que nós fazemos na nossa casa, naquela oração secreta da nossa vida de oração, do nosso momento particular de oração com Deus. É dessa oração que faz toda a diferença na nossa vida que nós vamos conversar hoje. Todos acharam? Mateus capítulo 6, versículo 6. Quem achou, diga amém? Amém. Vamos orar antes de lermos. Senhor nosso Deus, nós estamos juntos com a Tua palavra aberta, Senhor. E entre nós e Ti, tanto barulho na nossa vida, Senhor, tantas coisas que ocupam o nosso pensamento. Mas nós te suplicamos, Senhor, que nesse momento o Teu Santo Espírito, como fez abrir o Rio Jordão, faça abrir o caminho entre nós a Tua palavra, Senhor. E que o Teu Santo Espírito nos ilumine para que ela possa ser compreendida e que possa nos educar, nos ensinar a Tua vontade, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Mateus capítulo 6, versículo 6. Jesus está falando como se deve orar. Como se deve orar. Porque naquela época, os fariseus, os estudantes da palavra, os sacerdotes, eles achavam que eles tinham que ir para um lugar público e que eles tinham que orar em grande voz, eles tinham que gritar para que todas as pessoas percebessem que ele era um homem de oração, que ele estava buscando a Deus. E Jesus vem aqui dizendo para nós que isso tudo é uma grande hipocrisia. E o versículo que nós vamos ler é: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. É dessa oração que nós vamos meditar hoje. A oração que cada um de nós precisa ter na sua vida, a oração fora da igreja, a oração entre nós e Deus, só nós e Deus, a oração que pode ter um tempo que a gente separar, que pode ter um conteúdo que a gente separar,
Será que nessa hora, uma hora reservada unicamente para nós e Deus, nós estamos realmente tendo um encontro com Deus? Nós estamos realmente conseguindo falar com Deus? Eu, meditando sobre isso, eu separei 4 itens muito importantes para a qualidade dessa nossa oração. A oração, cadê os aventureiros? A oração é a chave que abre a porta do céu. Sabe como é que os anjos vão à presença de Deus? Em adoração. E nós também. Se a oração é a chave que abre a porta do céu para nós, como é que nós devemos entrar no céu? Em atitude de adoração. Em atitude de adoração. Então, a primeira coisa, o primeiro passo para a nossa oração é o louvor a Deus. Nós só somos contemplados na presença de Deus se nós nos achegarmos a Ele em atitude de adoração, em atitude de louvor. E sabe qual é o termômetro para a gente saber que nós estamos na presença de Deus em atitude de adoração? Quando na nossa oração a gente tira o foco sobre nós e colocamos o foco sobre esse foco está ligado sobre quem? Sobre nós. Senhor, eu quero. Essa oração está ligada sobre quem? Sobre nós. Senhor, eu necessito. Senhor, eu sinto. Senhor, eu preciso. Está ligado sobre nós. Agora, o primeiro passo de uma oração que abre a porta do céu é começarmos essa oração com o foco em Deus, reconhecendo a Deus. Quem é Deus? Senhor meu Deus, Criador dos céus e da terra, misericordioso, bondoso, fiel e tantos outros atributos que Deus faz nos conhecer através da sua palavra. Quando nós começamos a nossa oração ligando a luz sobre Deus, sobre Ele, sobre o nosso Deus, o nosso Criador, essa oração abre a porta do céu para nós. Por quê? Porque aí sim, em atitude de adoração, de reverência, nós nos colocamos na presença de Deus. E engraçado que todos esses atributos de Deus, eles vêm exatamente ao encontro das nossas necessidades. Todas as vezes que nós começarmos uma oração, lembrando a nós mesmos e adorando a Deus pelo que Ele é, automaticamente nossas necessidades vão sendo amenizadas, nossa dor vai sendo acomodada, porque os atributos de Deus vêm ao encontro das nossas necessidades. Uma vez eu vi um relato de uma mãe que o filho dela teve uma dor abdominal simples, mas como aquilo não passava, ela foi no médico com ele. Chegando lá no médico, fizeram uma ultrassom. O médico não gostou daquilo, achou que a criança estava com um problema no rim, um menininho de 3 anos. E aquilo continuou, e ela foi no médico, o médico dá um buscopan. Descobriu que o filho tinha um problema grave no rim, que ele precisava naquela mesma hora de uma cirurgia para retirar um dos rins e que ele ia viver apenas com um rim. E em questão de 10 horas ela estava se despedindo do filho que estava entrando no centro cirúrgico. E ela diz assim que quando ela ficou sozinha esperando, ela falava assim: quem é Deus agora? Quem é Deus agora? Daí diz que ela falava assim, que Deus era, ela lembrou que Deus era o Criador, que Deus tinha o poder de criar todas as coisas. E aí ela começou
sentiu fortalecida para colocar nas mãos dele o filho dela que precisava ser recriado, que precisava ser restabelecido. Ela orou e agradeceu, porque Deus fez um homem do pó e ele tinha o poder para fazer qualquer coisa pela saúde do filho dela. Isso é adorar, ir a Deus em atitude de adoração. Adorar a Deus é tirar os olhos das nossas circunstâncias quando nós oramos e colocarmos os nossos olhos primeiramente na soberania de Deus. E depois disso, depois de contemplar a Deus e o seu poder, nós colocarmos diante dele as nossas dificuldades, que daí sim vão parecer tão pequenas e vão parecer tão simples, não é? Eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 20. É uma passagem da Bíblia que ilustra o que nós estamos falando aqui. O rei Josafá tinha uma grande batalha para vencer. Uma grande batalha para vencer. Haviam vários exércitos unidos contra o exército de Israel. O exército de Israel era em número menor, não estava armado, ou seja, não havia a menor chance. A derrota era certa. E daí Josafá orou a Deus assim. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há forças para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. O que eu os convido nessa manhã e levo para a minha meditação é que os nossos olhos devem estar postos em Deus. Senhor, meus olhos estão postos em ti. E Deus respondeu: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, e ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Eu não sei que exércitos você tem enfrentado. Eu não sei quais são os seus medos, eu não sei quais são as suas lutas, mas eu sei que a única receita de vitória é que os seus olhos estejam colocados em Deus e que a sua peleja seja a peleja de Deus. Na continuidade dessa história, nós vemos que o povo venceu todos aqueles exércitos simplesmente com um louvor. A ordem foi que eles marchassem e louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Enquanto o povo repetia: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor venceu por eles aquela grande batalha. Que nas nossas lutas, nossos olhos estejam em Deus. Que ao contemplarmos a Deus, ao abrir-se a porta do céu pela nossa oração, nós primeiramente rendamos graças a Deus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E junto com esse atributo, possamos nos lembrar de muitos outros. E ao adorarmos e enaltecermos a Deus, possamos ter as nossas dores acalentadas, a nossa fé aumentada e a nossa peleja entregue nas mãos do Senhor. Mas, aberta a porta do céu e estando nós na presença de Deus em atitude de adoração, ainda tem algo que pode nos separar de Deus, mesmo nessa hora. Sabe o que é essa música? A
a multidão dos nossos pecados. A multidão dos nossos pecados. Depois de adorarmos a Deus pela sua santidade, por tudo que Ele é, o segundo passo de uma oração que agrada a Deus é a confissão dos nossos pecados. É o reconhecimento da nossa condição de pecador. É falar com Deus os nossos erros e pedir que Ele nos faça, que Ele nos coloque no coração o desejo de abandonar esse erro. Que Ele nos dê arrependimento verdadeiro desse erro. E com esse arrependimento verdadeiro, o perdão, o verdadeiro perdão das nossas faltas. Temos duas naturezas em luta dentro de nós. A natureza do ser humano perdido, condenado por seus pecados, e a natureza do ser humano salvo, lavado pelo sangue de Jesus. Escolhemos a todo momento qual natureza nos governa, se a de Cristo ou a do nosso ego. Quando damos vitória ao nosso ego, ainda temos o Espírito Santo, que nos revela o nosso erro. E revelado o nosso erro, devemos confessar que aquele pecado foi nosso, é nosso, fruto das nossas escolhas, não é culpa de ninguém, nem de nenhuma circunstância. E nesse momento, crucificarmos o nosso ego para recebermos de Cristo uma nova oportunidade. Essa atitude de pedir perdão, de confessar os nossos pecados, abre o ouvido de Deus para ouvir a nossa oração. Em Isaías 59, 1 e 2 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa nos ouvir, mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, e os nossos pecados esconderam o seu rosto de nós, de modo que não nos ouça. Então, para que passemos pela porta, precisamos entrar na presença de Deus em atitude de adoração. E para que sejamos ouvidos por Deus, temos que retirar o entulho que nos separa. Todo o lixo que nos separa da presença do Senhor. Todos os nossos pecados. Nós temos que confessar tudo o que polui o nosso coração. Aquilo que temos feito contra Deus e aquilo que temos feito contra o nosso próximo. E sentirmos o perdão de Deus. Sabe, muitas vezes a culpa não nos deixa sentir o perdão de Deus. Muitas vezes a gente confessa um pecado, o nosso arrependimento é verdadeiro e a culpa continua a nos perseguir. Mas eu tenho duas coisas para a gente se lembrar nessa manhã. Primeiro, que nós não podemos confiar no nosso coração. A culpa pode nos acusar. Isso significa que Deus não nos perdoou? Não. Sabe por quê? A Bíblia nos diz que enganoso é o coração mais do que todas as outras coisas. E sabe qual é a promessa da Bíblia para nós? 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Amém? Que nós possamos viver essa promessa, que a porta do céu possa se abrir para nós, estando nós na presença de Deus em atitude de adoração, e que possamos colocar aos pés de Deus todas as nossas falhas, todas as nossas iniquidades, e limpos de todo entulho, o ouvido de Deus possa se abrir para nós. E sabe, gente, oxalá, qual seria a primeira coisa para a gente falar para Deus quando Ele fala assim: meu filho, fala que eu te escuto. Senhor, eu quero, igual meus filhos. Ô mãe, me dá isso. Não. Agradecer a Deus. Muito mais do que necessidades. Nós temos agradecimentos para levar a presença de Deus.
1 Tessalonicenses 5,8 diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. No versículo 11, fala que Jesus curou 10 leprosos. Gente, para que a gente entenda essa palavra, vamos relembrar algumas coisas antes. A lepra era uma doença incurável. Aquele que tinha lepra tinha que ser separado da sua família. Ele não podia mais morar na casa dos seus familiares. E ninguém podia chegar perto dele. Aonde um leproso andasse, ele tinha que andar gritando: impuro, impuro, para que todas as pessoas fossem se afastando. Vocês já imaginaram o que era isso? Você tinha uma sentença de morte, uma sentença executada devagar e uma sentença de desprezo, porque estar doente, mas contar com o amor é o melhor remédio. O leproso não. O leproso, o único direito dele era ser desprezado por todos e aguardar lenta e calmamente o dia da sua morte, contemplar o seu corpo apodrecer e esperar o dia que ele ia morrer. Vocês imaginam o tamanho da necessidade dessas pessoas, o tamanho da aflição, da dor dessas pessoas? Pois Jesus encontrou um grupo de 10 leprosos. Leiamos o que a palavra de Deus diz. De caminho para Jerusalém, passava Jesus por meio de Samaria e Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: por que de longe? Porque eles não podiam chegar perto de ninguém. E gritaram de longe dizendo: compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados, ou seja, foram curados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Sabe, a gente não pode ser igual aqueles 10 leprosos e considerar natural a providência de Deus nas nossas vidas. O Senhor não tem nenhuma obrigação para... A maneira que Ele age na nossa vida é com a sua bondade e com a sua misericórdia. E que sejamos nós como esse leproso que voltou, que quando na nossa oração o ouvido de Deus se inclinar para nós, depois de retirado todo o entulho, a primeira palavra da nossa boca seja de agradecimento por aquela oração, porque chegou aquele momento na sua vida e podia não ter chegado. Quantas dificuldades a gente já passou, quantas doenças, quanta tribulação, quanta coisa nesse mundo, e uma pessoa de joelhos louvando a Deus, agradecendo a Deus. O fato dela estar ali é motivo dela agradecer a Deus por tantas coisas, sabe? Quando nós agradecemos a Deus por aquilo que Ele fez na nossa vida, é como se nós estivéssemos juntando as pedras ao longo do nosso caminho, juntando as pedras, como Josué registrou aqui em Josué capítulo 3, de 15 a 43, quando o povo foi passar o Rio Jordão. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão e aos seus pés se mergulharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava
ribanceiras durante todos os dias da cega. As águas que vinham de cima, parando, levantaram-se num montão. Os sacerdotes que levavam a arca do pacto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo o Israel foi passando a pé enxuto. Quando todo o povo acabara de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai dentre o povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhes dizendo: tirai daqui, do meio do Jordão, do lugar em que estiverem parados os pés dos sacerdotes, 12 pedras. Levai-as convosco para a outra banda e depositai-as no lugar em que haveis de passar esta noite. Quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais: que significam essas pedras? Fareis saber aos vossos filhos, dizendo: Israel passou a pé enxuto esse Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vós também temais ao Senhor vosso Deus para sempre. Agradecer a Deus é criar o nosso memorial de pedras. Cada pedra um agradecimento. E quando a gente vai agradecendo a Deus, a gente vai vendo o tamanho da esperança. E que não há o que Ele não possa fazer. Precisamos agradecer a Deus, porque Ele é bom, e Ele é bom sempre. Ele não é bom apenas quando eu tenho saúde. Ele é bom sempre. No livro Ciência do Bom Viver, Ellen White escreve que se nós soubéssemos o fim desde o princípio, como Deus sabe, nós agradeceríamos a Deus por todos os nossos caminhos. Agradecer a Deus em toda situação, não por toda situação. Eu não vou agradecer a Deus porque o meu filho está doente, mas eu vou agradecer a Deus, mesmo meu filho estando doente, eu tenho um Deus a quem recorrer, eu tenho um Deus em quem confiar. Efésios capítulo 5, 18 a 20 diz: encheios do Espírito Santo, sempre dando graças a Deus por tudo. Que essa seja uma lição para nós, agradecer. E finalmente, depois que falarmos a Deus, o mais importante, que é agradecer aquilo que Ele tem feito por nós, estamos em condições de fazer a Ele nossos pedidos e as nossas súplicas. Sabe, é hora de suplicar a providência de Deus em nossas vidas, de colocar diante dele todas as nossas necessidades, todas, e também de interceder pelos outros, Mateus capítulo 7, versículo 7 diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Se nós abríssemos aqui agora a oportunidade para que vocês pudessem testemunhar de uma oração de vocês que foi atendida, quantos teriam algo para contar? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas eu gostaria de encerrar dizendo que eu acho que a grande luz da nossa oração, o momento em que o Espírito Santo realmente domina nosso ser durante a oração, é quando a gente usa esse momento para interceder por outras pessoas. Marcos capítulo 2 registra: alguns dias depois entrou Jesus outra vez em Cafarnaum, e soube-se que ele estava em casa. Ajuntaram-se, pois, muitos, a ponto de não caberem nem mesmo diante da porta. Nisso, vieram alguns a trazer um paralítico, carregado por 4,
e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Que sejamos nós, durante as nossas orações, como os amigos desse paralítico. O paralítico não tinha como ir à presença de Jesus. E quantas pessoas nós conhecemos que também não têm condições de ir à presença de Jesus? Ou porque não têm conhecimento, ou porque não sabem, não têm o hábito, não aprenderam, ou porque estão fracos na fé, porque estão com algum problema grave. É a hora de nós, como os amigos desse paralítico, na nossa oração, colocarmos essa pessoa na presença de Jesus. Amém? Na certeza de que o Deus que nós adoramos e que estamos na presença dele, porque retiramos todos os nossos entulhos, e que esse Deus que fez tudo por nós vai ouvir a nossa oração, a nossa súplica, pedindo a providência sobre nós e sobre essas pessoas que nós estamos levando na presença dele. Amém. Que o Senhor possa nos acompanhar, que possamos meditar nessas palavras e que no nosso quarto, fechada a porta, nossa oração possa conter algum conselho da meditação que nós fizemos hoje. Amém. Vamos cantar o hino 21, vigiar e orar.
que a nossa oração, Senhor, seja um culto a Ti. Que parado, fechada a porta do nosso quarto, Senhor, ao buscarmos a Tua presença, possamos primeiro Te louvar, Senhor. Primeiro reconhecer que Tu és Deus na nossa vida, Senhor. Que Tu és o nosso Criador, mantenedor, Salvador, Senhor. Que Tu és fiel, Senhor. E tantas outras palavras de promessa contida na Tua palavra, que possamos conseguir, Senhor, eliminar da nossa vida o barulho, vencer o mal do egoísmo e contemplarmos a Ti nas nossas orações, Senhor, e não a nós mesmos. Senhor amado, que possamos com sinceridade Te pedir perdão dos nossos pecados, Senhor, e eliminar aquilo que nos separa da Tua presença, Senhor. Que possamos nos prostrar diante de Ti com o coração purificado, Senhor. E que na certeza de que o Senhor está ouvindo o que estamos lhe falando, que primeiramente haja em nós um coração agradecido, Senhor, de tudo aquilo que tão bondosamente o Senhor nos tem feito. Nos ajude a ver, Senhor, as bênçãos que o Senhor nos concede. Nos ajuda a recolher as pedras ao longo do caminho da nossa vida, e que nas nossas orações possamos nos lembrar da Tua misericórdia, Senhor. Possamos estar na Tua presença confiadamente, Senhor, esperando no Teu amor por tantas coisas que o Senhor já nos atendeu e já nos fez, Senhor. E com o coração aberto possamos colocar diante de Ti, Senhor, nossas necessidades, suplicar a Tua providência sobre a nossa vida em todos os momentos, Senhor. Suplicar a companhia dos Teus anjos, a presença do Teu Santo Espírito, Senhor. E que não sejamos egoístas, que diante do Senhor possamos levar nossos amigos, nossos familiares, pessoas que muitas vezes não têm condições de ir por si próprias, Senhor, como esse paralítico. E que o Senhor possa derramar Suas infinitas bênçãos de amor sobre nós, Senhor, nesse momento de oração, Pai. Muito obrigada por tudo, Senhor. Guarda essa palavra no fundo do nosso coração. Nós Te suplicamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.